Oi Brasil, provador fashion para vocês hoje da Maria Amore, essa loja de atacado que fica localizada no Brás em duas unidades. Loja 1 na João Teodoro 1463 e loja 2 na Maria Marculina 677. As lojas são preparadíssimas para receber vocês que podem comprar através do WhatsApp também, que eu vou deixar aqui um link para vocês no final. Mas eu quero falar o seguinte, a Maria Amore traz peças lindíssimas no atacado e no mínimo 12 peças você já consegue comprar para revender na sua loja. Vou começar por esse conjunto maravilhoso, uma camisa, gente, com uma estampa super delicada, trazendo essas tonalidades que estão em alta, botões que parecem uma joia, olha que lindo. Coloquei por dentro dessa saia, uma saia mais evasê, com zíper nas costas, olha o caimento desse look no corpo, gente. A saia mais alfaiataria, com comprimento mais midi, e essa dupla junta ficou sensacional. Conjunto para vocês agora, com essa blusa, uma manga mais over com vira, nesse tecido, gente, que tem um toque maravilhoso, uma trama bem fechada, a cintura marcada com o cos, coloquei por dentro a blusa e ela tem uma maria com botões. Olha a elegância dessas duas peças juntas. E o legal é que os conjuntos multiplicam nossos looks. Então você consegue trabalhar aí com peças diferentes e multiplicar o que você já tem. Olha que elegância que ficou no corpo. Saia mais ajustada no comprimento secretária, nessa tonalidade que está muito em alta. Eu coordenei com essa blusa que tem laço, trazendo feminilidade, com uma estampa bem elegante, gente, manga longa finalizada com o lastex. Duas peças que juntas fizeram sucesso por aqui. Vestido fúcsia, com recorte muito bacana, a gente ficou maravilhoso no corpo, zíper nas costas, comprimento abaixo do joelho, cintura marcada com recorte, a manga com detalhes, olha, mais abertinha, toda fechada com os botões e tem um recorte no decote mais arredondado. Olha que lindo que ficou no corpo. Conjunto agora para vocês, nesse pretinho nada básico, saia mais ajustada, ela não tem zíper, gente, olha que bacana, olha o caimento no corpo, você consegue fazer várias produções com essa saia, super versátil. E essa blusa com detalhes em renda e botões no off, dando esse contraste, manga longa, com um toque bem de seda, uma blusa para você também usar com várias outras composições. Vestido para vocês agora, mais ajustado, decote mais quadrado, uma peça para você usar como base, essa tonalidade que está muito em alta, ele tem um comprimento mais midi, manga mais sequinha, e você consegue fazer várias produções com essa peça, gente. Um vestido versátil da nova coleção.